Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Tomai a foice, pois a colheita está madura. Leitura da profecia de Joel 4, 12 e 21. Assim fala o Senhor: levantem-se e ponham-se em marcha os povos rumo ao vale de Josafá, ali me sentarei como juiz para julgar todas as nações em redor. Tomai a foice, pois a colheita está madura, vinde calcar, que o lagar está cheio, as tinas transbordam, porque grande é a sua malícia. Povos e mais povos no vale da decisão. O dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Escureceram o sol e a lua e as estrelas perderam o brilho. Desde Sião rugirá o Senhor, fará ouvir sua voz desde Jerusalém. Tremerão céus e terra, mas o Senhor será refúgio para o seu povo, será a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis então que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será lugar sagrado, por onde não mais passarão estranhos. Acontecerá naquele dia que os montes farão correr vinho, e as colinas manarão leite. Aos regatos de Judá não há de faltar água, e da casa do Senhor brotará uma fonte, que irá alimentar a torrente de Setim. O Egito será devastado, e a Idumeia devastada e deserta, por causa de suas atrocidades contra os filhos de Judá, derramando sangue inocente em suas terras. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todos os séculos. Vingarei meu sangue, não o deixarei sem castigo. O Senhor está habitando em Sião. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 96, 97. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é Rei. Exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. As montanhas se derretem como cera ante o rosto do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça, todos os povos podem ver a sua glória. Uma luz já se levanta para os justos, e alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor, celebrai e bendizei seu santo nome. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Evangelho. Feliz o ventre que te trouxe. Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 11, 27 e 28. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão. E lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. No silêncio que antecede o juízo, o Senhor ergue sua voz como trovão sobre os montes de Sião. A profecia de Joel, escrita provavelmente entre os séculos V e IV a.C., ecoa como um chamado urgente à humanidade: tomai a foice, pois a colheita está madura. Este texto, destinado ao povo de Judá, emerge num contexto de crise, talvez após uma praga de gafanhotos ou diante da ameaça de invasões estrangeiras. A praga de gafanhotos mencionada no livro do profeta Joel é um dos eventos centrais que motivam sua mensagem. Embora haja debate entre estudiosos sobre se Joel descreve uma praga literal ou simbólica, muitos concordam que ele se refere a uma devastação real causada por enxames de gafanhotos que destruíram plantações, causaram fome e desorganizaram a vida econômica e religiosa de Judá. Na cultura agrícola da época, uma praga dessas era vista como castigo divino, sinal de que o povo havia se afastado de Deus. Joel usa essa calamidade como ponto de partida para convocar o arrependimento e anunciar o dia do Senhor, um tempo de juízo e restauração.
Além da praga, o texto também reflete a ameaça de invasões estrangeiras, comuns na história de Israel e Judá. Povos como os babilônios, assírios, egípcios e edomitas, idumeus frequentemente invadiam, saqueavam e oprimiam os israelitas. Joel denuncia essas nações por suas atrocidades e derramamento de sangue inocente, especialmente contra Judá. A profecia promete que Deus julgará essas nações no Vale da Decisão, restaurando Jerusalém e protegendo seu povo. O Vale da Decisão é uma expressão simbólica usada pelo profeta Joel, 4:14, para descrever o lugar onde Deus julgará as nações. Também chamado de Vale de Josafá, esse vale não é necessariamente um local geográfico específico, mas representa um cenário espiritual e escatológico onde ocorre o confronto entre o mal acumulado e a justiça divina. No contexto bíblico, o Vale da Decisão é o momento em que Deus convoca os povos para prestar contas de suas ações, especialmente por causa da violência, da idolatria e da opressão contra o povo de Judá. É um lugar de juízo, mas também de revelação. Ali se decide o destino das nações, e se manifesta a soberania de Deus. Espiritualmente, o Vale da Decisão representa o tempo da escolha, entre o bem e o mal, entre ouvir ou ignorar a palavra de Deus. É um convite à conversão, à escuta ativa, à prática da justiça. Na atualidade, esse vale pode ser entendido como os momentos críticos da vida pessoal e coletiva, em que somos chamados a tomar decisões éticas, espirituais e sociais diante das crises que enfrentamos. Esses elementos, praga e invasão, são usados por Joel para mostrar que Deus está presente na história, que o sofrimento pode ser transformado em salvação, e que o juízo divino é também um ato de justiça e renovação. Na atualidade, essas imagens continuam relevantes como metáforas para crises sociais, ambientais e espirituais que exigem conversão e escuta da palavra. Isso tudo revela uma profunda tensão entre o juízo divino e a promessa de restauração. Joel, cujo nome significa "O Senhor é Deus", não apenas denuncia o pecado coletivo, mas também anuncia a proximidade do dia do Senhor, um tempo de decisão, de revelação, de colheita espiritual. Neste cenário, o Evangelho segundo Lucas, escrito por volta do ano 80 d.C., por um médico e discípulo de Paulo, nos apresenta Jesus em meio à multidão, respondendo à exaltação de uma mulher com uma verdade que transcende os laços de sangue. Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aqui, o foco não está na origem biológica de Jesus, mas na escuta ativa e obediente à palavra que transforma e salva. O Vale de Josafá, ou Vale da Decisão, é mais simbólico que geográfico. Representa o lugar onde Deus julga as nações, onde o mal acumulado transborda como vinho nos lagares. Lagares são estruturas antigas usadas para esmagar uvas e extrair o suco que será fermentado para produzir vinho, geralmente feitos de pedra ou escavados na rocha. Na Bíblia, o lagar é uma imagem simbólica do juízo divino. Quando se diz que o lagar está cheio, significa que a maldade das nações chegou ao limite e será julgada, como uvas pisadas. Também representa transformação e sofrimento redentor, como no caso de Cristo, que pisou sozinho o lagar, assumindo sobre si o juízo da humanidade. É o Vale da Decisão, onde cada povo, cada indivíduo, é chamado a se posicionar diante da justiça divina. O sol escurece, a lua perde seu brilho, e as estrelas se apagam, imagens apocalípticas que revelam a gravidade do momento. Apocalípticas são imagens, ideias ou narrativas que se referem ao fim dos tempos, ao juízo final ou à revelação divina sobre o destino da humanidade. Na linguagem bíblica e teológica, o termo vem do grego apocalipsis, que significa revelação. Textos apocalípticos, como os encontrados em Joel, Daniel e Apocalipse, usam símbolos intensos, como escuridão do sol, terremotos, estrelas caindo, para expressar momentos de crise, julgamento e esperança. Essas imagens não são apenas sobre destruição, mas também sobre transformação e renovação espiritual.
Mas em meio ao caos, Deus se revela como refúgio, como fortaleza para os que o buscam. Historicamente, o texto reflete a esperança de restauração para Judá e Jerusalém, após tempos de opressão e violência. Politicamente denuncia as atrocidades cometidas por nações vizinhas, como o Egito e a Idumeia, que derramaram sangue inocente. Religiosamente reafirma a santidade de Sião e a presença viva de Deus entre seu povo. Culturalmente aponta para uma visão agrícola e simbólica da abundância. Vinho correndo dos montes, leite das colinas, água dos regatos, sinais da bênção divina que acompanha a justiça. Na atualidade, este vale da decisão continua presente. Vivemos tempos de fome e injustiças sociais, degradação ambiental, guerras e exílios. Povos e mais povos ainda se encontram no vale, esperando por um juízo que revele a verdade e restaure a dignidade. A colheita está madura, não apenas no sentido escatológico. Escatológico é um termo teológico que se refere aos eventos finais da história humana e do mundo, como o juízo final, a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Derivado do grego ischatos, que significa último, está presente na Bíblia como expressão da esperança na consumação do reino de Deus e na vitória definitiva do bem sobre o mal. A escatologia não trata apenas do fim, mas também da transformação e plenitude que Deus promete, conectando o futuro com o presente vivido na fé. A colheita está madura também no sentido ético. É tempo de colher os frutos das escolhas humanas, boas ou más. E é neste contexto que a resposta de Jesus no Evangelho ressoa com força. Felizes são os que ouvem a palavra e a põem em prática. A escuta da palavra não é passiva, é decisão, é ação, é transformação. A mulher que exalta o ventre que gerou Jesus é corrigida com ternura, mas com firmeza. A verdadeira bem-aventurança está em viver a palavra, não apenas em admirá-la. Concluindo, irmãos e irmãs, a escuta salva e o juízo purifica. A profecia de Joel e o ensinamento de Jesus convergem num ponto essencial. O tempo da decisão é agora. O juízo não é apenas condenação, mas também revelação, purificação e promessa. Deus não abandona seu povo. Ele habita em Sião, e de sua casa brota uma fonte que alimenta até os desertos. A escuta da palavra é o caminho para habitar Jerusalém eternamente, para viver a justiça que derrete montanhas e ilumina os corações retos. Hoje somos chamados a entrar no vale da decisão com coragem, com fé e com ouvidos atentos. A colheita está madura, e cada gesto, cada escolha, cada escuta da palavra é uma semente que germina para a eternidade. O vale da decisão é a escuta ativa da palavra, entre o juízo que revela e a prática que salva. Oração. Senhor Deus que habitas em Sião, nós nos colocamos diante de Ti no vale da decisão, onde o tempo se estreita e a colheita já está madura. Vivemos dias em que o sol escurece e as estrelas perdem o brilho, não apenas no céu, mas na alma da humanidade. Os sinais estão por toda parte. Fome, guerra, injustiça, indiferença. Como outrora, os gafanhotos devoram os frutos do trabalho, e as nações se agitam em torno de seus próprios interesses. Mas Tu, Senhor, és refúgio para o Teu povo, fortaleza para os que Te buscam com sinceridade. Ensina-nos a ouvir Tua voz que ruge desde Jerusalém, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra que transforma. Que nossas mãos sejam instrumentos de justiça, nossas palavras sementes de paz, e nossos passos caminhos de reconciliação. Ajuda-nos a reconhecer que o vale da decisão é também o lugar da escolha diária, entre o egoísmo e a solidariedade, entre a omissão e o compromisso, entre o medo e a fé. Dá-nos coragem para enfrentar as pragas do nosso tempo. A violência que silencia os inocentes, a corrupção que destrói o futuro, a exclusão que marginaliza os mais frágeis. Que possamos agir com compaixão, denunciar com verdade e construir com esperança. Que o sangue derramado não seja esquecido, mas vingado pela justiça que brota da Tua casa como fonte viva.
E quando tudo parecer escuro, que brilhe em nós a luz da escuta fiel. Que sejamos como os justos do Salmo, que se alegram no Senhor e celebram teu santo nome. Que Jerusalém, símbolo da comunhão e da paz, habite em nossos corações e em nossas comunidades. Que o vinho da alegria e o leite da ternura corram dos montes da nossa ação concreta. No vale da decisão, escolhemos a vida. Escolhemos teu reino. Escolhemos ouvir e praticar. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.